abram as câmeras, como eu disse semana passada, você chato, vou incomodar vocês, quero vê-los, quero enxergar. Isso, Tanise, muito obrigado. Tanise estava esperando eu chamar, tinha que chamar. A Ariane também. Não, deixa ele chamar e eu abro, senão eu vou ficar quietinha aqui. Pietra, tudo bem? Tô em casa, já abro daí. Acho que tá meio ruimzinho. Ótimo, legal. Wesley. Eu não pude estar, porque na semana passada... Perdeu o primeiro encontro? Perdi, se eu pudesse, e acabei não mandando o TDE de ontem. Sim. Se desse para abrir mais um dia, eu mandava hoje. Sim. Nós vamos conversar um pouquinho agora, Ariane, aliás, sobre isso, já aproveitando então, né, depois de oficialmente dar boa noite a todos, agradecer que estão todos abrindo a câmera, vamos ter uma interação maior, melhor. Dizer que essa primeira semana a gente teve pouca participação nos TDEs, talvez pelo fato de eu ter fechado ele um dia antes, e muitas vezes o aluno, né, vai verificar o que tem na disciplina e tal, no dia da disciplina, talvez alguns tenham entrado hoje para ver como é que, né, o que tinha que fazer e tal, e aí já estava fechado. Mas eu tinha comentado na semana passada que normalmente eu fecho o TDE um dia antes, até para eu ter tempo de fazer uma leitura e tal, né, para a gente trazer alguns comentários e fazer o fechamento sempre da atividade na semana seguinte. Mas posso deixar ele aberto, só que aí fica um pouco mais difícil, por exemplo, se alguns de vocês fazem as postagens ali um pouco antes da aula e tal, pode ficar mais difícil fazer esse fechamento. Nós tivemos interessantes exemplos, foi pouca a participação, acho que 7. Deixa eu ver quantos participaram na semana passada. Participou do TDE. O Márcio fez um comentário ali, trouxe um conceito, a Luana, a Tanise. A Luana trouxe o exemplo do Itaú e da Bombril, a Tanise da Natura e da Nívia, né, como positivo e como negativo, respectivamente. A Maria trouxe da Toyota e da Icon. Wesley trouxe um depoimento, né, um comentário sobre práticas na empresa que ele trabalha, né, de que tinham uma expectativa com relação a trabalhar em torno de financiamento, de parcelamento dos valores e tal. Divulgaram isso, colocaram placa na frente da loja e tal, mas não deu resultado. E agora estão trabalhando aí nas redes sociais. O Rodrigo trouxe também do Bombril, mas eu não sei se foi, acho que é o mesmo comentário que já tinham feito do Bombril. Trouxe um pouquinho diferente ali o depoimento, mas eu acho que do mesmo fato. E trouxe como depoimento bem-sucedido a Heinz, né? E, por fim, o Vinícius. O Vinícius e o Marcos Vinícius. O Vinícius também falando, esses eu não consegui ver, trazendo estratégias bem e mal-sucedidas, assim como o Marcos Vinícius. E nem todas passaram, na verdade, nem todas focaram muito na questão do marketing, da questão do consumo sustentável, que foi um ponto que a gente discutiu um pouquinho semana passada. Lembram? Eu não sei, teve gente, nem todos estavam na semana passada. Eu acho que Pietra não estava, né? Estava, Pietra? Não, tinha dado um problema na minha matrícula, eu não tive acesso às disciplinas. Eu não me lembro, eu acho que Luana também não. Estava, Luana?
Estava? Então, desculpa, me atrapalhei. Enfim, tá. E aí a gente tinha comentado, só para recuperar, essa questão do consumo sustentável. Muito assim, mais em termos de uma discussão inicial, mas a gente, né, pensar um pouco sobre os rumos, sobre os caminhos, sobre esse mundo tão consumista. E aí nós estamos dentro de uma disciplina de marketing, administração de marketing, que precisa estudar as ferramentas, as formas, os diferentes espaços, as diferentes possibilidades de tornar a nossa empresa mais vista, mas muito mais do que mais vista, a nossa empresa mais benquista, né? Com uma imagem mais positiva. Então, tem todo o processo de comunicação, que é para tornar a empresa mais vista, mas muito mais do que ter um eficiente processo de comunicação, tornando nossos produtos, nossos serviços, enfim, nós mais vistos, nós precisamos também conquistar esse desejo, essa vontade das pessoas de realmente buscarem os nossos produtos, quererem os nossos produtos. Então, mais do que ser vista, ser quista, querer. E aí entra um desafio que vai além de ser competente na comunicação. Precisamos ser competente na comunicação, mas, como a gente fala, né, e eu gosto de repetir uma frase que tem um significado muito grande, não há campanha publicitária que sustente um produto de má qualidade. Vocês já devem ter ouvido essa frase, e isso tem realmente uma verdade muito interessante com relação à atuação das empresas no mercado. Muitas vezes as empresas são excelentes em termos de comunicação, né, de divulgação, de atração, mas não há campanha publicitária que sustente um produto de má qualidade. Tu vende uma vez, mas se ele não atende às expectativas, as pessoas vão se frustrar, vão falar mal e a empresa não vai lograr êxito. Então é isso. E aí nós falávamos sobre esse ponto assim que foi colocado do consumo sustentável. Acho que falei um pouquinho, provoquei, talvez tenha trazido, pelo que eu me lembro, falamos um pouquinho sobre minimalismo, né? Algo que não é tão recente, mas que tem ganho mais vozes, tem ganho, né? Mais adeptos, mesmo que ainda movimentos muito pequenos e tal. E tudo isso a partir destes desafios que nós temos diante de uma sociedade, né? Diante de problemas da sociedade e problemas que nós mesmos criamos, problemas que nós criamos, e agora temos o desafio de superar. E esses problemas que nós criamos e temos o desafio de superar se dão muito por conta do excesso de consumo, de um consumo mal planejado, né? Então, esses são os desafios contemporâneos. Nós temos, por um lado, ações que procuram fazer com que as pessoas aumentem o seu consumo, consumam mais e tal, e, por outro lado, nós temos o desafio de manter um desenvolvimento sustentável. Muito bem. O que dá para a gente destacar? Quem é que gostaria de falar um pouquinho sobre o que escreveu? Porque mais do que estar lá no TDE, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre os exemplos. A Luana, a Maria, o Rodrigo, todos escreveram, a Tanise, escreveram lá. Vocês não querem falar muito, mesmo que brevemente, assim, sobre os exemplos, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui? Querem falar sobre aqueles exemplos? Eu quero registrar o seguinte. Vamos combinar o seguinte. Quem foi meu aluno aí no semestre passado sabe.
que dentro dessa nova dinâmica e da forma com que as coisas estão postas agora neste ambiente remoto e tal, eu valorizo a presença e a participação nos TDS. Então, assim, ó, participem dos TDS. Participem dos TDS, porque isso vai fazer diferença lá nas avaliações. Nós vamos ter algumas avaliações ali na frente e quando forem avaliações em que eu vou atribuir nota, eu vou atribuir nota pelo que vocês responderam. Não as objetivas, porque as objetivas, né, é pelo sistema e aí eu não interfiro. O sistema que corrige automaticamente. Mas quando tem as avaliações com relação a atividades dissertativas, eu sempre vou ter uma avaliação mais positiva, né? Vou, digamos, enfim, né, atribuir um valor maior àqueles que estiveram presentes e participaram dos trabalhos do TDE e tal. Então, por favor, prestigiem o TDE, porque isso pode não, vai fazer diferença ali na frente. Aliás, nessa disciplina nós vamos ter atividades práticas e tal, e vamos ter trabalhos, e esses trabalhos eu vou considerar, sim, na hora de avaliar ele, vou considerar a participação essa semanal, cotidiana, inclusive dos TDS. Quem é que gostaria de se manifestar brevemente aí sobre os exemplos que trouxeram, que foram exemplos muito bacanas, muito interessantes, ou mesmo alguém que não tenha conseguido participar lá do TDE e que queira trazer algum exemplo aí, seria interessante. Quem é que quer falar? Ninguém quer falar, mas, enfim, vou insistir. Quem é que gostaria de trazer ali o depoimento do case, né, das histórias de sucesso ou de insucesso? Ariane, tu já tem ideia do que tu pediu para estender o prazo, né? O que tu acha? Estendendo o prazo, o que tu colocaria ali, Ariane? Lembra de algum exemplo interessante de estratégia bem-sucedida de marketing ou de alguma não tão bem-sucedida? Tem os lados bons e ruins que a gente vê, às vezes, a empresa, né, que nem vi comentários ali, às vezes um erro numa propaganda de marketing também marca muito uma empresa, né? Luana, eu acho que tu foi a primeira a postar, não foi? Conta para nós aí, tua postagem. Não, foi o Márcio e depois a Luana. Mas tu trouxeste do Itaú e da Bombril. O Itaú, a questão da sustentabilidade, né, Luana? Tem a ver né, com o consumo de papel. Hoje os bancos todos estão incentivando, estão procurando, né, terminar com todo e qualquer tipo de envio de faturas pelo correio, né, de extratos impressos. Então as coisas são cada vez mais, né, Eu trabalho no Itaú e virtuais. até agora está tendo até alguns e-mails que vêm para nós pedindo determinadas aberturas de conta e documentação que antes se precisava ter o documento impresso. Algumas coisas estão mudando já e que não há mais a necessidade de determinadas cópias e sempre tinha sido feito dessa maneira. O problema agora é o pessoal mais novo parece às vezes que é mais fácil um pouco de querer isso, querer essa mudança, assim, porque eu vejo que tem muitas coisas que realmente não precisaria e às vezes as pessoas fazem porque acham que sempre foi feito assim, porque que a gente vai mudar, né? E agora está tendo essa mudança na parte interna também, não só nessa questão de faturas e impressas, né? Isso é uma mudança, assim, ó, que eu tenho também a impressão que conversamos a semana passada, que diz respeito, acho que até foi o Douglas que trouxe, a questão da mais facilidade de se adaptar às novas gerações, enfim, as mudanças de comportamento, de conceitos, de práticas, né, a partir de diferentes gerações. Então, as novas gerações, elas estão já muito mais acostumadas, adaptadas a esse mundo virtual, né,
ao mundo virtual. E as gerações um pouquinho, que são de uma idade um pouco superior, essas já têm mais dificuldade. Tem gente que ainda, acho que eu comentei semana passada, tem gente que ainda gosta de ler o jornal impresso. Imagina. Recebe o jornal em casa, e tem um jornal impresso, tem assinaturas de revistas e tal. Por outro lado, nós temos, né, enfim, tanta gente aí que nem sonha mais com essa possibilidade de, né, nem imagina a questão de ler jornal impresso. Muito bem. Combinados, então, TDE. Alguém gostaria de se manifestar? Comentar? Eu quero falar rapidinho. Vamos lá, Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir série, assistir filme, essas coisas. E quando eu estava pesquisando assim alguns exemplos que tinham dado certo, né? Esse da Heinz que me chamou bastante atenção foi porque eles fizeram isso na série, né? Na história da série. Foi uma tentativa de marketing que o chefão lá da empresa não gostou e engavetou. E a Heinz, ela veio, tentou fazer e deu muito certo para eles. Então, eles acabaram puxando essa ideia de uma série de televisão americana para a vida real e acabou dando certo, né? Me chamou bem a atenção esse lance. Que é a Sim. vida imitando a arte, né? Sim. E o quanto será que teve de estratégia e planejamento aí? Eu até eu dei umas pesquisadas a mais, né? E eu vi que eles tiveram muito medo de fazer, porque quando alguém trouxe essa ideia de vamos fazer o que foi mostrado na televisão, o que não deu certo, né? Na ideia da história lá não daria certo. Vamos fazer, diz que eles relutaram um pouco, né? Para ver se iam fazer, se não iam fazer, e no fim fizeram e deu certo. Diz que foi uma das maiores estratégias deles que deu certo. Muito bom. Legal. Mais alguém? Vamos adiante? Dúvidas com relação à metodologia, ao sistema? Semana passada foi o primeiro encontro nosso, tivemos um encaminhamento e, a princípio, a coisa vai acontecer nesse ritmo. Tá? Eu fiquei com uma dúvida só ali. O senhor falou, eu estava no carro ainda, não consegui prestar bem atenção nessa parte. Cada TDE vai valer uma certa pontuação ali, 0, alguma coisa? Não, isso eu estava explicando, Ariane, que é a novidade no EAD tradicional, 100% aquele. Que não tem esses encontros 5. Na verdade, aqui nem é EAD, isso aqui é aula presencial, né? Mas enquanto não iniciávamos, o Douglas tinha uma dúvida com relação ao EAD e eu estava explicando como é que está funcionando o EAD. Ah, tá. Achei que era no nosso. Não. O Agora, nosso aqui eu comentei, apesar de não ser uma sala de interação avaliativa nem nada, né, o TDE, eu disse que todos aqueles que participam, que se envolvem e tal, eu prestigio muito, eu valorizo muito esse envolvimento semanal, esse envolvimento em todas as aulas, em presença, em participação, em contribuições e tal, e também na participação do TDE. Então, ali na frente nós vamos ter uma atividade avaliativa, e aí nessa atividade avaliativa, quando eu for fechar a nota de cada um, eu sempre tenho os meus registros aqui destas participações semanais, e aí daqui a pouco produções muito próximas, vamos imaginar, produções textuais ali na frente na atividade muito semelhantes, um tira 1,5, que é a nota máxima, e o outro tira 1 ou 0,8. Por quê? Nunca apareceu, nunca participou, nunca... Né? E o outro está sempre aqui, trazendo ideias, contribuindo. Então, o processo de participação eu valorizo. Tá? Muito bem. Tive aula com o senhor no meu primeiro semestre e agora estou tendo no último. Só nos encontramos no primeiro e no último semestre. Está te formando agora, Ariane? Aham. Olha aí. Não nos vimos mais. Sim. E ainda tivemos essa pandemia, né? No meio do caminho. Ainda mais isso, né? Então, hoje, Gabriel e Flávia são os
que apoiam o Márcio, é isto? Tudo bem. Semana passada estava a Flávia, mas não era o Gabriel, né? Eu não me lembro quem é que estava aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Pessoal, esta semana a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa compreensão do marketing. Tá? E o TDE que eu abri essa semana, até modifiquei o texto ali e tal, por conta de ainda estar encaminhando a participação de vocês nos TDEs, pelo menos por enquanto, individualmente. Depois nós vamos ter participação em grupo e tal. Estou pensando em criar grupos no Google, pelo chat ali, pelas salas do Google. Acho que é um recurso interessante para a gente fazer trabalhos em grupo depois. Não grupos de WhatsApp, a gente tem evitado, eu acho que eu comentei semana passada, e vou continuar insistindo, e os professores têm insistido, que grupos de WhatsApp tivemos alguns problemas sérios, né, de clonagem e tal, então a gente está evitando, tá, não sugerindo e até desaconselhando a criação de grupos de WhatsApp, por conta de uma série de problemas que aconteceram. E acho que no espaço, tanto no espaço aula, no ambiente aula, quanto os recursos que o Google oferece, temos possibilidade de criar salas de interação, trabalhos em grupo, salas de grupo, acho que vocês já conhecem, alguns de vocês já devem conhecer. E aí nós vamos organizar. Quando tiver trabalho em grupos, e vamos ter mais para frente, aí a gente vai organizar salas de interação ali no espaço do Google. Tá? Todos vocês têm, né, o Gmail, e aí nós vamos trabalhar por ali. Mas, enquanto isso, seguimos nesse ritmo, e aí o TDE desta semana, ele traz questões, que na verdade não são todas que o Kotler apresenta, mas eu selecionei algumas que julguei bem interessantes e importantes, questões dos profissionais de marketing. Esse é a questão que nós vamos discutir hoje. As questões dos profissionais de marketing. E aí tem uma série de perguntas. Ali no TDE, eu coloquei, se não me engano, vou confirmar agora, eu coloquei 9, selecionei 9. Sala de interação. 9. Eu coloquei a fonte também ali de pesquisa e tal, mas trouxe 9 questões que o Kotler sugere que são questões dos profissionais de marketing. E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dessas questões, vamos comentar um pouco sobre esses temas hoje, nesta hora que temos pela frente. E aí depois nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu já quero explicar e esclarecer como é que vai ser o TDE desde agora, né, para que ao longo da semana esta coisa funcione exatamente com o propósito primeiro, que é de sala de interação. Cada um de vocês, quando entrar na sala de interação, no TDE dessa semana, vai ter que observar, vai ter que olhar qual foi a resposta, qual a questão que foi respondida. Se tu entrou lá e o aluno anterior ou a aluna anterior respondeu a questão 4, você vai responder a 5. E o próximo vai responder a 6 e assim sucessivamente. Tá? Então, o primeiro que for responder o TDE vai responder a questão número 1, que fala sobre segmentação de mercado, que é um conceito importante que, inclusive, nós vamos trabalhar mais profundamente na sequência. O segundo vai responder a questão que diz respeito à concorrência. Mas acho que, para dar esse caráter de interatividade, né, de tu ter que avaliar o que foi dito pelo
pelo participante anterior, então tu também vai fazer um breve comentário sobre a resposta anterior, sobre a pergunta anterior, mas com relação à resposta do teu colega, e aí posta a tua resposta. O que entrar na sequência, faz um breve comentário sobre a tua resposta e posta a resposta da questão seguinte, e assim sucessivamente, para dar esse caráter de interação. E selecionei 9. A nossa turma não é muito grande, nós temos 21 matriculados. Como eu disse semana passada, temos 25, na verdade, inscritos. Eu acho que alguns estão com problema de matrícula e tal, mas enfim. Vai funcionar desta forma, então, tá? E agora nós vamos conversar um pouco sobre estas questões que o Kotler anuncia. O Kotler diz o seguinte: isto são perguntas que o profissional de marketing, quando acorda, quando inicia o trabalho, quando inicia o dia, ele tem que ter em mente. Quais são as respostas que eu preciso buscar? E as respostas de hoje são as respostas de hoje. Mas talvez amanhã já sejam novas respostas. A pergunta é a mesma. Mas ele, cotidianamente, precisa buscar as respostas e atualizar estas respostas, porque são as principais respostas para aquele que atua em marketing. Então, se eu sou um profissional de marketing, eu tenho que me perguntar cotidianamente, insisto, as respostas não necessariamente serão as mesmas. Mas como é que eu identifico e como é que eu escolho o segmento de marketing mais adequado, o segmento de marketing justo, correto para a minha empresa hoje? Como é que eu vou diferenciar o que nós, em termos de diferenciação, como é que eu vou atuar no mercado? Como é que eu vou ser diferente e oferecer algo que possa ser visto como mais atrativo e mais interessante do que a concorrência? E assim por diante. Nós vamos dar uma passada nesses temas, mas o importante é entender que isto o Kotler está sugerindo, e não são só essas, insisto, nós formos no livro de Administração de Marketing, que é uma das bibliografias recomendadas, e nós formos nesse livro, muitos chamam de a Bíblia do Marketing. Lá no primeiro capítulo, ele já inicia, né, a matéria falando exatamente isso. Olha, isso são questões que tu precisa ter a capacidade de responder cotidianamente. É isso, o profissional de marketing vai estar buscando respostas para isso. As respostas vão, né, ser diferentes, as respostas vão estar mudando exatamente pelo dinamismo do mercado. Mas são estas as perguntas que vão nortear, que vão, né, indicar a atuação de um profissional de marketing. Fala, Rodrigo, tu levantou a mão. O senhor falou que são 9. Eu não sei se eu abri errado aqui, mas para mim aparece 14. Quase fechei aqui o... Não, Rodrigo, até quero ver com os colegas aí. No TDE, perdi aqui a conexão agora. Mas no TDE tem 9. TDE do dia 9 de agosto. Me ajudem aí, quem mais está com o TDE aberto. Tá, desculpa, é que eu estou olhando no Word. No arquivo. Antes, no arquivo, tá. No desculpa. arquivo, sim, tem mais. E além daquelas 14, tem mais ainda. Mas no TDE eu só selecionei algumas, tá, para a atividade ali. E aí, assim, ó, o primeiro que responder pega a questão 1, 2, 3, 4. Como somos mais de 20, quando chegar na nona, volta para a primeira. Tá? Vamos combinar isso.
sempre numa sequência, e quando fechar as 9, volta para a primeira. Tranquilo com relação ao entendimento, a forma que é para desenvolver o TDE? No problem? Ok. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos básicos de marketing. O conceito de marketing, né? De certa forma, a gente trabalhou já a semana passada, vimos que é algo que isso a gente tem que ter realmente muito claro. Hoje, quando eu falo que não há campanha publicitária que sustente um produto de má qualidade, eu estou dizendo que marketing não é só campanha publicitária, marketing não é só comunicação, marketing é muito mais. Em seguida, nós vamos estudar mais detalhadamente o composto de marketing, né, os 4 Ps, e isso já anuncia a abrangência do marketing. Os 4 Ps do marketing, vamos lá, me ajudem, qual é o primeiro P do marketing? Na ordem, quem eu não lembra? sei. Produto, praça, preço, praça, e produto, preço, Promoção. praça, promoção. Produto, preço, praça e promoção. Isso mostra a abrangência. Nós vamos estudar estratégias em torno do produto, estratégias em torno de preço, estratégias em torno de praça e de promoção. Quando a gente estiver falando em promoção, não é aquela promoção leve 3, pague 2. Não é esse tipo de promoção, que é um desconto, que é uma vantagem oferecida no negócio. Não, é promoção no sentido de promover a marca, promover o produto, promover o serviço, promover a empresa, de promover. Esse é o último P. Nós só vamos promover, só vamos, né, comunicar, transmitir para o mercado que temos esse produto, ou que temos esse serviço, ou que a nossa marca é importante. Nós só vamos promover depois de termos bem definido as nossas políticas de praça, de preço e de produto. Então, iniciamos concebendo, isso é importante, nós iniciamos concebendo o serviço ou o produto. O que nós vamos oferecer? E aí, aquela primeira pergunta ali do Kotler, né, de como identificar os segmentos, isso é uma pergunta necessária e importante na medida que todo e qualquer produto e serviço não é feito para atender a todos. Os produtos e os serviços atendem a segmentos, concordam? E então, o que é o segmento? O segmento é uma parcela, é uma parte de um mercado muito maior, mas é uma parte que reúne pessoas que supostamente, que a princípio, têm interesses, gostos, desejos alinhados àquilo que eu estou oferecendo. Neste mercado maior, temos inúmeros grupos, inúmeros segmentos distintos. Cada segmento é uma reunião, é um conjunto de pessoas, de potenciais consumidores, cada segmento. O que diferencia um segmento de outro ou outros segmentos? Isso em marketing é muito importante. Lembrem-se que nós estamos estudando marketing e marketing deriva da expressão da palavra mercado. Marketing, mercare, mercado. É estudo dos mercados, compreender o mercado. E para compreender o mercado, um conceito base é segmentação. Segmentação é encontrar grupos de semelhantes num universo de diferentes. Compreendem? Grupos de semelhantes em um universo de diferentes. Então, nós temos uma grande população.
nesta grande população, nós temos pessoas com menos de 10 anos, nós temos pessoas com entre 10 e 20 anos, nós temos pessoas de 20 a 30, ou 20 a 40, ou acima de 50, enfim. O que eu estou fazendo? Eu estou começando a criar grupos que, a partir da idade, são semelhantes. Então, quando eu digo, nós temos na população de Porto Alegre 1.200.000 pessoas. Nós temos na população de Porto Alegre 300.000 pessoas, estou chutando, né? 300.000 pessoas que têm menos de 20 anos. Eu estou dizendo que no universo de 1.200.000 pessoas, há um segmento de 300.000 pessoas que têm menos de 20 anos. Agora, os critérios que eu vou estabelecer para compor estes diferentes segmentos, os critérios dependem do que me interessa. Idade interessa, a idade da pessoa interessa, tem relação com o produto. Tem pessoas com determinada idade que não vão consumir o meu produto. Tem pessoas com determinada idade que não vão consumir o serviço que eu estou oferecendo. Tem pessoas que não vão ter o mínimo interesse pelo teu produto em função da idade. Então a idade é importante. Agora, se eu tenho um produto que a idade é irrelevante, eu não vou segmentar o mercado em função da idade. Eu tenho que segmentar de outra forma. Concordam? O meu produto é consumido só por jovens. Bom, então eu preciso saber qual é, né, o tamanho do mercado composto por jovens, por pessoas de X idade. Agora, se a idade não é importante, bom, o gênero é importante? Ah, sim, o gênero, tem gênero que não vai consumir. Tá? Então, eu vou segmentar a partir do gênero. O que mais que eu posso utilizar como critério de segmentação de mercado? Quero ouvi-los. Me ajudem a estabelecer critérios. Nós temos um produto, não importa o produto. Nós temos um produto e esse produto nós precisamos dimensionar, mensurar, né? Termos uma aproximação do tamanho do mercado. Que critérios que eu vou utilizar para chegar a esta composição do segmento que me interessa? Quem me ajuda? Eu citei 2 já, gênero e idade. O que mais eu posso usar como critério de segmentação? Renda. Renda, muito bem. Localização. Localização. Será que localização é um critério de segmentação? Hoje em dia, eu acho que até um pouco a facilidade que se tem hoje da venda pela internet, se tu vai vender pela internet, né? Mas se tu vai colocar uma loja em algum lugar, tem que saber como é que é aquele bairro, se já não tem, se mais ou menos. E mesmo pela venda, e mesmo através da venda da internet, é importante a gente também ter, de alguma forma, a composição geográfica, né, dos potenciais clientes, para saber onde é que se reúnem mais e até para talvez estabelecer custos de entrega e tal. Uma coisa é tu vender na região que tu atua, outra coisa, né? Para tu ter políticas de distribuição, né, para ver se é necessário tu ter algum CD, enfim, dependendo do negócio, sim, a localização vai ser importante. Então, um critério geográfico de localização é importante. A renda, claro que sim. A classe social, quem é que vai comprar esse teu produto? Tem produtos que são para determinadas classes, né? E aí tu tá já delimitando. Então, de alguma forma, a gente já está trazendo, assim, para o nosso pensar aqui, as
possíveis respostas que os profissionais de marketing, conforme o Kotler orienta, vão ter que responder a todo momento. Então, quais são os segmentos, qual é o segmento, ou quais são os segmentos que podem ter interesse pelo nosso produto? Quem são as pessoas? Quem é que compõe esse nosso público-alvo? Que é uma expressão que vocês já ouviram tantas vezes, né? Então, quem é que compõe o nosso público-alvo? O público-alvo é exatamente o conjunto de pessoas que reúnem estas características que nós estabelecemos como as características das pessoas que se interessam ou vão se interessar pelo nosso produto, ou vão consumir o nosso produto ou serviço. Então, de determinada idade, né, de determinado gênero, ou de determinado... Enfim, aí os critérios nós vamos estabelecendo. Isso é importante, porque aí nós estamos delimitando. Tem uma outra expressão no marketing que diz o seguinte: quem quer falar com todo mundo corre o risco de não falar com ninguém. Quem quer falar com todo mundo corre o risco de não falar com ninguém. Porque tu tem que ter uma linguagem adequada. Certo? Será que a forma com que nós nos dirigimos a um determinado público que tem uma determinada faixa social, renda, que tem uma determinada idade, e mora em determinada região, a partir dos critérios que vocês apontaram agora, será que o discurso que eu tenho que usar para esse público é o mesmo que eu vou usar para um público de outra região, de outra classe social, de outro... Não, né? Para cada público, para cada conjunto de características que forma um público, um segmento, eu tenho uma forma de me comunicar. Uma forma em termos de linguagem e, mais do que isso, uma forma em termos de canais de comunicação. Escutam rádio ainda? Rádio faz parte da vida de vocês? Quem é que escuta rádio? Eu escuto. Quem mais escuta rádio? Eu escuto rádio agora... Só quando tô no carro. Só quando tô no carro. Só no carro também. Às vezes. Às vezes. Eu escuto rádio no carro e às vezes também, né? Às vezes, mas escuto às vezes. E às vezes, hoje eu escutei rádio aqui. Né? Conectei aqui na internet e porque tinha um evento numa rádio e tal que me interessava e eu escutei uma entrevista e tal. E eu conectei aqui. Mas, realmente, o rádio já é um produto assim com uma característica, uma abrangência que mudou muito nos últimos anos. Não, e até assim, falando, eu escuto às vezes jogo de futebol no rádio também, uma coisa meio saudosista, assim, eu gosto de escutar no rádio. E até as próprias, claro, tá escutando o jogo do Inter, o jogo do Grêmio ali na Gaúcha, até as próprias propagandas é uma coisa que não me atinge, assim, porque não sou eu o público que está escutando o rádio, né? Então é a bota 7 léguas, é o não sei o que lá, agro, não sei da onde, são coisas que, para mim, a propaganda não vai atingir nada, mas eu sou um público muito pequeno ali que está consumindo aquele produto de futebol no rádio, porque eu gosto, enfim, me criei escutando, mas isso é mais um produto para o meu pai, para o meu avô, para alguém que já está há mais tempo e, o jogo é no rádio, não é na TV, é no rádio. Meu pai muitas vezes botava o jogo na TV, no mudo e no rádio tocando junto com a TV, porque ele queria escutar os comentaristas, ele queria escutar o narrador, ele queria... Então, eu já não faço isso. Quer dizer, eu faço, mas eu não sou atingido pelas propagandas que o rádio está distribuindo ali. E isso é um elemento que é muito forte assim na questão da continuidade, né, do canal, do espaço. Imagina, o rádio ele vem perdendo força, né? E o que sustenta o rádio?
O que sustenta o jornal? O que sustenta um meio de comunicação? O que sustenta as mídias? Os anúncios. Né? E na medida que as respostas aos anúncios, né, são cada vez menores, porque assim como tu está registrando isso, a gente percebe que está tendo não só um problema de audiência, mas também de resposta aos anúncios, a tendência é que, ou o valor, né, uma questão de demanda, de lei da oferta e da procura, o valor dos anúncios começa a baixar, porque eles não têm mais tanto valor, o preço começa a baixar porque eles não têm mais tanto valor, e o valor é exatamente a capacidade de chegar na mente dos consumidores e tal, né, e tu diz, eu nem... Né, estou me lembrando aqui agora das botas 7 léguas, mas nunca isso, né, chegou a representar algum entusiasmo em termos de consumo ou coisa parecida. Aí os anunciantes vão repensar até que ponto vale a pena, e isso pode ser o início do fim. E deve ter um impacto também, parando para analisar, assim, por exemplo, não escuto mais tanto um programa de rádio, muitas vezes, e nem músicas. Eu tenho o hábito de escutar podcast, por exemplo. Meu irmão mais novo também. Eu peguei um hábito de sair para ir trabalhar, eu já boto o podcast quando eu saio de casa sobre um assunto que me interessa ali, que eu gosto de acompanhar, e vou acompanhando. Pago o Spotify para não ter anúncio no Spotify, para escutar a música, só o conteúdo, né? Faz a tua seleção musical, ou tu escolhe o assunto que tu quer no podcast. Aliás, o assunto é um dos podcasts mais importantes na área do jornalismo, que é da Renata Lopretti, da Globo News, e ela foi muito rápida, ela e a Globo, porque eles têm que se reinventar, né? Eles estão vendo né? Quer dizer, então eles têm que buscar essas alternativas. E se a gente vê, tem muitos radialistas hoje que estão com um podcast, porque é o caminho agora, né? Eu estou perdendo a audiência no rádio, não me escutam mais. Eu preciso continuar na vitrine, senão eu acabo, eu desapareço. Passa meio ano aí sem ouvir a pessoa, deu. Quem é fulano? Né? Meu irmão é do rádio, ele tem um podcast, está tentando se manter na mídia e tal aí, né? Mas até já mudou de estado. Agora ele foi embora para Floripa, resgatou, é um case interessante de rádio FM, né? A história do Pijama Show é uma história assim, de 18 anos, um programa de rádio de 18 anos é incomum, né? Muito difícil, né? Um programa durar tanto. E ficou 18 anos no ar. Mas aí deu, acabou. Aí saiu, ele ficou talvez 2 anos fora, criou um podcast e tal, e a Rede Atlântida de Florianópolis, que era a mesma Rede Atlântida aqui de Porto Alegre, do Grupo RBS, mas que foi vendida, a Rede Atlântida de Florianópolis contrata ele lá. Então, volta o Pijama Show e tal, tá? Eu acho que há 9, 10 meses já lá, e parece que está indo bem. Mas, numa tentativa de resgate do programa, mas o programa tem que ser diferente, ele não pode. Quer dizer, aquilo ali que eu digo, assim, um programa se manter 18 anos, é muito difícil a gente ver isso pela velocidade com que as coisas se transformam, né? Em todos os sentidos, e em termos de tecnologia da informação e da comunicação, muito mais. Então, ele conseguiu um fato muito difícil. Agora, se ele continuar se mantendo com o mesmo padrão de programa, o público dele vai envelhecendo, vai partindo, e os novos não querem isso. Então, ele tem que ter uma nova, né, roupagem ali, senão... E o rádio enfrenta esse desafio. O rádio enfrenta esse desafio. Rádio, TV, a própria TV fechada, a TV a cabo também, hoje, né? Porque assim, ó, é uma coisa assim, ó, que entrou para tomar lugar da TV aberta, ou para capturar uma parte, né, do segmento da TV aberta, e hoje os streams estão roubando a audiência da TV a cabo. Porque é isso, eu tenho a opção da Amazon, eu tenho a opção da Netflix, eu tenho a opção da Disney, eu tenho inúmeras opções.
Eu assino um ou dois que tem, né, um perfil assim de oferta mais alinhado ao que eu gosto de ver e tal. Vou pagar menos do que uma assinatura de TV a cabo, e é o que me interessa. Né? Então, esses desafios assim são realmente... Douglas, desculpa, te deixei pendurado aí. Microfone. Desculpa. Eu gosto muito de acompanhar essa briga, né, entre aspas, do rádio e dos novos veículos de comunicação, né, porque acho que é algo que a gente que está no meio da administração pode tirar muitas lições e pode tirar tem muita coisa boa aí que tu pode aprender, né? E eu sempre escutei os radialistas, principalmente, falando muito sobre, mas o rádio tem sempre aquela... tu está escutando uma rádio ali, um programa, tem aquele... mas qual vai ser a próxima música? Será que a próxima música eu gosto? Será que eu não gosto? Não sei o quê. Por mais que tu faça a tua própria playlist, ela é meio que segmentada para o que tu gosta, porque foi tu que fez ela, né? E agora o Spotify anunciou que dentro de alguns meses, acho que eles já estão em alguns projetos pilotos aí ao redor do mundo, que tu vai poder ter um programa de rádio dentro do Spotify, tu vai poder colocar músicas como se fosse um programa de rádio, em vez de tu fazer um podcast, que é um programa gravado, tu vai poder fazer um programa ao vivo e tu vai poder escolher as músicas, é um programa de rádio dentro do Spotify mesmo, né? Então, acho que as mídias digitais, aí, os veículos de comunicações digitais, eles têm... tá todo mundo aí querendo consumir, né? E a prova disso é que também, tu falou em Netflix ali, o Netflix teve o pior trimestre desde o início da pandemia em questão de receita, foi agora. Porque entrou a HBO, entrou a Disney, entrou a Amazon... E aí tu acha que a Netflix é soberana no mercado, qualquer um que fizer alguma coisa não vai fazer tão bem feito quanto a Netflix, mas eles estão fazendo e estão fazendo bem feito, e se a Netflix não se reinventar, não começar a colocar coisa nova, o pessoal vai começar a trocar, porque como a gente conversou na aula passada, a nossa geração ela é do consumo rotativo, ela não é fidelizada hoje em dia. E essa coisa do rádio, é interessante que, quando surgiu a TV, muita gente disse, bom, agora o rádio acaba, porque, né, agora tem a imagem, então ninguém mais... E o rádio sobreviveu, e aí depois veio a internet, bom, agora o rádio acaba. E ele sobreviveu, mas eu acho que ele está, sim, ele está morrendo aos pouquinhos. Ele é um sobrevivente, ele é forte, né, ele tem ainda muita influência. Nós comentamos aqui, quando eu estou no carro, de vez em quando, e tal. Ele está morrendo. Está quase no oxigênio já, eu acho. Dentro do formato tradicional. Eu acho que no momento que a gente, principalmente no Brasil, que quando o pessoal começar a ter acesso mais fácil a uma internet boa, de celular na rua, que tu não pague um absurdo para tu conseguir entrar no teu carro e colocar alguma coisa online, algo ao vivo, né, que não vai te consumir toda a tua internet por mês, se for, por exemplo, uma internet liberada, que tu vai pagar aí R$60 e vai ter uma internet sem fim, eu acho que no momento que a gente conseguir ter acesso a essa facilidade de internet, eu acho que aí o rádio vai sofrer um nocaute. Aí tu tocou no ponto certo, quer dizer, tem segmentos que já abandonaram o rádio, tem segmentos, mas realmente, se a gente olhar assim nas diferentes camadas sociais, aí tu vai encontrar muita gente que está no rádio ainda, porque é a forma de eu ter acesso à informação e tal, né? Então, nós estamos falando aqui a partir de uma realidade. Mas, sim, o rádio ainda tem força em alguns segmentos. Mas nós estamos avançando e tal, e como tu disseste, em algum momento, cada vez mais vão ter pessoas, né, grupos e pessoas tendo acesso à internet, e aí a tendência é que ele vá cada vez perdendo mais espaço. Ele vai existir, né, nestas outras plataformas, né? Aquele modelo vai migrar para estas outras
plataformas, com algum tipo de adaptação e tal. Tu vê essa jogada do Spotify, isso vai dar certo, não tem dúvida, né? Nós já temos a nossa playlist, a gente fica montando as nossas playlists e outros podem seguir. Ó, pessoal, montei uma playlist aqui e tal, e tá ali à disposição. Então, tem muita gente que segue, que ouve a minha playlist, né? Ou algumas das minhas playlists. Isso já é, de certa forma, uma possibilidade que eu tenho de, né, fazer uma programação que me agrade, mas que compartilho, que coloco, que torno pública, e que pode ter seguidores e tal, e o rádio vai permitir uma ação mais do que tu fazer uma playlist, tu ter ainda, né, a possibilidade de fazer um comentário, tu dar opinião, resgatando essa coisa do rádio, né? Muito bom, bacana. Voltando. Então, segmentação é isso. Tá? Então, segmentação é um processo assim que tem que estar na mente de quem trabalha com marketing. Quem ainda é meu público? Quem são os novos públicos que vão surgir? E os novos públicos que estão surgindo? Porque o mercado tem sempre muita movimentação. As novas gerações vão chegando. Tá? As crianças de hoje são os adolescentes, os jovens e os consumidores de amanhã. Não que as crianças não sejam as consumidoras já hoje, né, de produtos, mas, enfim, a população vai se movimentando em termos de características demográficas, e estas movimentações, né, destes grupos, por características demográficas, de classe social, de idade, de gênero e tal, estes grupos que vão se movimentando, na medida que vão ingressando em novas faixas etárias, vão trazendo novos hábitos, novos costumes. Acho que nós comentamos a semana passada, quer dizer, as crianças de hoje, né, as pequenas crianças de hoje já têm uma concepção de mundo, uma interação com as tecnologias e tal, muito diferente, né, de nós, de vocês, e muito mais diferente do que a minha interação. Então, estes comportamentos diferentes, estes interesses, por consequência, que são diferentes, vão entrando, vão crescendo, vão entrando no mercado e tal, e eu preciso estar sempre atento a estes diferentes grupos que vão ampliando a sua participação no mercado e tal. Quais são os segmentos que me interessam? Quais são os segmentos, né, que compõem o cenário sob diferentes características? Como é que é este mercado que eu estou atuando ou que eu pretendo atuar? Né, como é que ele está organizado? Quais são os diferentes grupos, segmentos, nichos? O que é um nicho? Um nicho é o segmento do segmento do segmento. É um grupo bem menor, mas com um conjunto muito maior de características semelhantes. Então, por exemplo, né, eu tenho o pessoal de idade abaixo de 20 anos, eu tenho o pessoal de 20 a 40, e o pessoal de 40 a 60, e o pessoal acima de 60. Tenho 4 grandes grupos. Agora, quando estou falando de nicho, eu estou falando de um conjunto. Não, é idade, é gênero, é preferência com relação, é a classe social, é o gosto, é costume de consumo, né? Características psicológicas, de personalidade, um conjunto de informações que delimitam muito mais e fica um grupo pequeno. Só este grupo pequeno dentro deste universo que tem todo este conjunto de características. Mas o meu produto, que é um produto de nicho, ele é oferecido para esse tipo de pessoa. É um grupo pequeno, mas que tem um conjunto grande de características e que se identificam e que prestigiam este modo de vida e que possivelmente até valorizem mais produtos que sejam só direcionados a eles. Então, né, estudar esta questão do tamanho dos segmentos ou do nicho é uma necessidade para todo e qualquer empreendimento ou negócio, ok? Mas o que mais que nós temos em termos de conceitos básicos, assim, para a gente pensar? Segmentação, mercado-alvo, já falamos, né? E tem no arquivo aquele inicial
dos conceitos básicos, fala em ciclo motivacional. Ciclo motivacional é estudar o comportamento humano, né, que inclusive a gente estuda lá nas disciplinas de gestão de pessoas e tal, as necessidades humanas de Maslow, né, Frederick Maslow. Então, Abraham Maslow, desculpa, e estas necessidades humanas que geram um conjunto, né, de estímulos, de tensão e de comportamento. Como é que funciona o ciclo motivacional? Todos nós temos necessidade. O princípio, a ideia do ciclo motivacional é que tem muito a ver com as estratégias de mercado, com a forma com que nós vamos conceber a nossa comunicação e a nossa oferta de produto ou de serviço. Então, pensem comigo no ciclo motivacional. Todos nós temos necessidade. E o ciclo motivacional ensina o seguinte: nós queremos estar num estado de equilíbrio. Nós queremos estar num estado de equilíbrio. Só que a todo momento existem estímulos que nos tiram do estado de equilíbrio. Imaginem vocês num estado de absoluto conforto. Vocês não precisam de nada. Vocês estão tranquilos, confortáveis, absolutamente satisfeitos. Isso dura quanto tempo? Em algum momento, estímulos virão, certo? Estratégias de marketing, de alguma forma, atuam também no sentido de nos lembrar que há alguma coisa que poderia nos levar novamente a uma situação de conforto, bem-estar e equilíbrio. Então, as estratégias de marketing nos incomodam um pouco, através dos estímulos, nos inquietam, nos provocam, e eu preciso ter uma ação no sentido de voltar para o meu estado de equilíbrio. Porque nós queremos estar em estado de equilíbrio. Segundo o princípio das necessidades humanas, surgem as necessidades e nós temos que supri-las para voltar ao estado de equilíbrio. Então, ciclo motivacional é isso. Estamos em estado de equilíbrio, sofremos estímulos, esses estímulos nos incomodam, nos inquietam, nos provocam até que eu tenho que ter uma ação. Essa ação é no sentido de suprir essa necessidade que surgiu através do estímulo. Suprindo a necessidade, volto ao conforto e à acomodação. Até que novas necessidades surgem, e assim é o ciclo motivacional. Motiva, ação. Motiva, ação. Isso é importante a gente pensar em marketing quando a gente está falando de comunicação. A comunicação precisa ser convidativa, persuasiva, precisa trazer elementos que façam com que as pessoas, puxa, isso é uma coisa que, isso é algo que pode realmente me trazer bem-estar, conforto e tal. Entender do ciclo motivacional é importante na medida que as pessoas só vão se mobilizar, ter motivos para agir enquanto consumidoras, se realmente forem estimuladas, se não permanecem no seu estado de equilíbrio. Isso também é falado aí no tema 1, nesses conceitos iniciais, porque isso, né, de certa forma, também se coloca na base das estratégias de marketing. Depois vai falar de ambiente e tal. Bom, aí esse arquivo ele vai trazer outros conceitos que nós vamos ver mais adiante. Ambientes de marketing nós vamos entrar mais adiante. E, voltando então para o nosso PDE da semana, para a gente já começar a encaminhar, falamos de segmento,
né? Falamos de diferenciação, né? Como é que eu vou me posicionar no mercado, como é que eu vou me colocar no mercado e vou oferecer o meu serviço ou o meu produto de forma diferente daquilo que está sendo oferecido, de forma diferente daquilo que está posto. A questão do preço se coloca na terceira pergunta. Como podemos responder a clientes que nos pressionam por preços mais baixos? Vejam mais uma vez. Vou insistir. Estas perguntas ali não têm resposta certa. O que o Kotler está dizendo é: precisamos perguntar sempre. Porque clientes, consumidores, em alguma medida, vão estar, em alguma medida, mas sim, vão em algum momento nos pressionar por um melhor preço. O preço entra no processo de tomada de decisão. Em alguns produtos ele é muito mais importante, em alguns ele tem um nível de importância menor, mas ele tem participação no processo de tomar decisão, concordam? Nós, como consumidores, o preço, semana passada nós comentamos sobre isso, inclusive naquilo que diz respeito ao consumo sustentável, o próprio Douglas trouxe exemplo, né, de que, bom, eu tenho consciência, mas o poder aquisitivo, ou o valor, ou o preço ainda fala. Então, depende do produto, né? O impacto do preço no processo de tomada de decisão depende do produto, depende do grupo de consumidores ou do segmento que nós estamos tratando, né? Da classe social e tal, mas sim, o preço tem uma influência. E alguns produtos têm uma influência muito grande. Existe aquele estudo sobre elasticidade. Introdução comercial, nós vimos isso lá, Rodrigo. Elasticidade do produto a partir da variação do preço. Quem teve cadeira de economia já estudou isso também, elasticidade da demanda. Então, cada produto tem uma elasticidade, que é que retrata a influência do preço no consumo. Tem produtos que tu baixa um pouquinho o preço e aumenta muito a demanda. E tem produtos que tu mexe bastante no preço e tu tem um impacto pequeno na demanda. Tá certo isso? A variação do preço não necessariamente vai ser proporcional à variação na procura ou na demanda. Não existe, né, esta relação. Tá certo isso? Entenderam o que eu estou propondo ou perguntando aqui? Tem um produto, pensem num produto em que, se der um bom desconto, o consumo praticamente não tem reflexo nenhum. E pensem em algum produto que, se eu der nem precisa ser tão bom desconto, mas se eu der um desconto, vai ter um incremento na demanda bastante grande. E o que pode caracterizar isso? O que pode se ter como relação? Se vocês... E tem outra. Tem aumento na demanda e aumento que é na compra e aumento no consumo. Então, o preço pode impactar no aumento da demanda, o preço pode impactar muito pouco no aumento da demanda, mas pode impactar bastante no aumento da demanda mas não impactar no consumo. Então, estas relações e essa influência a gente precisa ter claro. Vou dar 3 exemplos. Se aumentar ou se baixar o preço do pão, vai aumentar muito o consumo do pão? Vocês vão continuar comendo ali, né, o pãozinho, né, a cervejinha, o pão de sanduíche, seja lá o que for, apesar de ter baixado o preço, é aquilo.
porque tu compra de pão. Aumentou o preço do pão, tu vai reclamar, vai espernear, vai xingar o governo, vai xingar todo mundo, mas vai comprar outro pãozinho. Ah, mas não impacta nada? Impacta, vai ter gente que não vai conseguir comprar e tal, sim, mas não é um impacto proporcional. Se tu mexer 10, 15% no preço do pão, vai talvez mexer 1, 2% na demanda, certo? Uma relação bem diferente, muito menos impacto. Pão. Cláudio, só para não perder o raciocínio, já te passo a palavra. Pão. Então, o pão, variação de preço não impacta tanto no consumo. Estou dando 3 exemplos de produtos bem... Aí, leite. Desconto na Tetra Pak lá, na caixinha do leite. Impacta no consumo? Bota um desconto no leite, o impacto já é maior. Desculpa, no consumo não. Na compra, na demanda. Mas o que acontece? Tu passa a tomar mais leite? É a mesma pergunta do pão. Tu vai manter o teu consumo. Mas tu tem um impacto na venda. Pão tu não estoca. Leite tu talvez já compre um pouco mais, porque está em oferta. Então aumentou o consumo, aumentou a demanda, mas o consumo não. Na semana seguinte tu não vai vender leite. É uma outra relação preço, consumo, demanda. E uma terceira, tem desconto no refrigerante ou na cerveja. Aí aumenta a demanda? Aumenta a demanda. E aumenta o consumo? Aumenta o consumo. Então vejam que são repercussões diferentes nas nossas estratégias de preço. Vai fazer estratégia de promoção de preço no pão? Olha, muito, isso aí não vai mudar nada. Faz estratégia de preço no leite, vai mudar, mas a semana que vem tu tem que estar preparado porque vai reduzir o consumo. Vão comprar menos. Faz estratégia de redução de preço na cerveja, haja estoque, porque vai dar fila. E vão consumir. Semana que vem, se tu fizer, tem mais de novo. Então, o quanto o preço é importante, o quanto o preço é importante nas nossas estratégias de atração, de aumento de consumo e tal. E o quanto os nossos clientes têm mais ou menos poder em torno deste elemento que é importante, que é o preço. Depende do nosso produto. Então, tem alguns produtos que o preço, né, não tem quase importância. Né? São outros elementos que compõem o processo de decisão de compra. E o preço, talvez tu nem pergunte. E tem outros componentes, tem outros produtos ou segmentos que o preço é decisivo. Não. Se tu não me der aí, se não baixar o preço, esse valor eu não pago e não compro. Cláudio pediu a palavra. Agora voltou o Cláudio. O Cláudio está com problema de conexão, né, Cláudio? Tu pediu a palavra. Sim, não, tá bem Vamos complicado. Não, eu só ia comentar, na verdade, adicional ao que o professor estava comentando. Eu entendo que também é o mesmo caso da gasolina, né? Por mais que ela aumente, a demanda eu acho que acaba diminuindo muito pouco, né? Porque, digamos assim, é um material que as pessoas têm necessidade. Elas não conseguem viver sem aquilo, né? Então, por mais que amanhã se aumentar R$2, vai continuar vendendo igual, entende? A demanda ela vai baixar pouco. A não ser para aquelas pessoas que realmente usam o carro só para passear, digamos assim, né? Aí Sim. acaba realmente tendo que diminuir. Mas aquelas que precisam do meio de transporte, do carro, da moto, para trabalhar, é algo que acaba não alterando, independente do valor, né? Mas nós todos sabemos que quando um determinado posto, determinada bandeira dá um desconto, dá fila. O pessoal corre. Sim, O com pessoal, certeza. olha, tá R$1 a menos ali, corre. Esse é mais ou menos idêntico ao exemplo ali do leite. Ok, mas aí eu vou encher o tanque. Só que eu não vou agora rodar muito mais do que a minha rotina exige, porque eu tô com... Muda um pouco o consumo? Muda. Talvez um
pouco o consumo. Muda a demanda? Sim, muda a demanda. Então, tu baixa preço, aumenta a demanda. Em compensação, o consumo mais ou menos se mantém, como tu disseste, Cláudio, e se mantendo o consumo, o que vai acontecer é que semana próxima, que normalmente eu abasteceria de novo, eu estou com o tanque cheio ainda, né? Ou consumi muito pouco, não vou abastecer. Então, tu tem a tua média de consumo, que pode mudar, daqui a pouco tu está com o tanque cheio e tu, né, até pensou esse final de semana em sair um pouquinho mais longe e tal, então pode ter esses impactos no consumo, mas em geral, né, o teu consumo se mantém e o que acontece é que tu aproveita um desconto para botar um pouco mais de gasolina. Compensação, tu vai deixar de comprar ali na frente. Fala, Rodrigo. Até comentando em relação a esse exemplo que foi dado da gasolina, por exemplo, se a gasolina teve até uma outra vez que a gasolina subiu assim absurdamente, que foi a greve dos caminhoneiros, não foi nem só a gasolina, né, na verdade, foi o diesel. E não só eu, mas tinha alguns amigos meus que a gente tem aquele lance da esperança, né, de que daqui a pouco vai baixar, então eu vou encher o meu tanque no momento que eu vejo que tem uma promoção, no momento que eu vejo que baixou um pouquinho, mas conforme eu ainda necessito usar, eu vou botando aos poucos, vou botando um pouquinho na esperança de daqui a pouco abaixe, ou na esperança de daqui a pouco tenha uma promoção em algum posto em específico. Então, eu acho que, nem o senhor comentou, a demanda vai continuar, mas daí vai variar muito. Tem gente que vai aproveitar para encher o tanque e vai usar pouco carro. Eu sou uma pessoa que uso carro praticamente todos os dias, então eu sei que se eu encher o tanque, daqui a pouco vai faltar alguma outra coisa para eu botar dentro de casa, um exemplo. Então, eu não vou encher o tanque agora. Eu sei que eu vou usar a mesma quantidade que uma pessoa, vou pagar, na verdade, a mesma quantidade que uma pessoa, porém, eu vou pagar menos agora porque é o que eu tenho, e eu esperando que daqui a pouco venha uma promoção, que daqui a pouco baixe o valor da gasolina, para que aí sim eu possa encher o meu tanque, aí sim eu possa usar mais, né? E aí a gente fica naquela expectativa e vai depender muito do período e tal. Se existe essa expectativa de baixa de preço, a gente, né, segura um pouco, como tu disseste, pô, eu vou só abastecer alguma coisinha aqui porque eu acho que vai baixar até o final de semana, daí lá eu abasteço. Então tem impacto na demanda, não tem dúvida, né? Só que o impacto na demanda é diferente do impacto no consumo. E isso nós precisamos ter essa relação sempre muito clara. Vai ter produto que eu vou baixar o preço e ter um impacto forte na demanda e no consumo, e vai ter produto que eu vou ter baixa no preço e vou ter impacto na demanda, mas não tanto no consumo, e aí, por consequência, consumiram mais agora, mas aí tu vai demorar mais para abastecer de novo. Antes tu estava abastecendo toda hora. Cada 2, 3 dias abastecia de novo. 2, 3 dias abastecia de novo. Agora tu encheu e tu vai esperar talvez uma semana ou 10 dias. Então impacta na demanda, mas não impacta no consumo. E vai ter aquele produto que não impacta na demanda nem no consumo. É isso aí, aumentou, paciência e tal, né? Vamos ter que seguir consumindo, vamos reclamar, vamos brigar, mas o consumo tem que continuar acontecendo. Isto, né, cada produto tem uma posição nesse gráfico imaginário, assim, né, da repercussão no consumo e na repercussão na demanda. E a gente precisa estar monitorando isso. Precisa estar experimentando. Às vezes a gente não tem muita clareza do que pode representar um desconto em determinado produto e tal. Nós pegamos produtos aqui da cesta básica, produtos assim de consumo, né, por parte da grande população, e a gente tem uma capacidade maior de análise, mas tem alguns produtos que às vezes é um pouco mais difícil. Então a gente vai experimentando movimentos nos preços e tal, e vai identificando o quanto uma eventual promoção de preço pode representar um atrativo muito interessante ou não. Se não representa um atrativo muito interessante, então vamos pensar em outras estratégias de atração, porque preço não vai atrair. Israel. Não, som, não está tendo som. Está mudo. Agora sim. Agora foi? Ah, tá, beleza. Não, eu tava dizendo que um produto que não impactava nisso, mas agora chegou num extremo que tá impactando, que é o gás, né? As pessoas antes, elas simplesmente não tinham escolha e pagavam o preço que era, só que agora tá atingindo um absurdo, e daí, sei lá, a gente tá vendo matéria no Jornal do Almoço de
de gente em Porto Alegre tendo que fazer fogareira e fogão a lenha, mas tem, tem, tem uma porção de. Caiu Israel, caiu a conexão. Mas olha só, é um exemplo interessante. E agora, quando ele falou de gás, né, eu já lembrei de um outro segmento que também está tendo reajustes frequentes, que é a energia elétrica. E aí tem essa discussão toda de privatizações, do futuro, de como é que as coisas vão ser e tal. E, paralelamente a isso, nós temos crescentes alternativas em termos de energia, matrizes energéticas diferentes. Por exemplo, começa a ganhar bastante espaço e atenção energia solar, residencial. Residencial. Tem muita residência assim que já está. E pelo custo da energia, inclusive o retorno de investimento está caindo bastante. Então, há um tempo atrás, se tu fizesse um investimento com painéis solares, tu levava 5, 6 anos para ter retorno do investimento. Hoje, por esse distanciamento entre o avanço da tecnologia que permite baratear, reduzir o preço dos painéis, do serviço, né, de energia solar, dos painéis. Baixa esse preço. E, na contramão, a energia elétrica fornecida pela RGE, pelas fornecedoras, pelas distribuidoras, aumenta, isso representa o quê? Uma possibilidade da gente ter o retorno do investimento cada vez menor. Então, hoje já se fala aí na casa de 3,5, 4 anos para retornar o investimento. Isso é um baita negócio. Isso é um baita negócio, porque tu tem um patrimônio ali que vai ficar para o resto da vida, que vai ter manutenções esporádicas e tal. Para quem está pensando em investimento, essa é uma área interessante de investimento. Essa é uma área muito interessante de investimento. E que o mercado vai mudando. Essa ideia que eu estou trazendo, Israel, é a partir até do teu exemplo do gás. Né? Então, do gás e tal, e as pessoas vão buscando. Lembrei da questão da energia, né? Ah, sim. É que enquanto eu tava falando, um número de São Paulo me ligou e eu fui atender e Número de embanou São Paulo, como eles nos ligam, né? São Paulo, como nos procura São Paulo? Impressionante. Eu me sinto especial até. Mas, enfim, a gente compreendeu ali o teu exemplo, deu para ouvir. Ok, vamos adiante ali no nosso TDE. O que mais que Kotler sugere ou orienta para que a gente pense? Então, a questão dos preços, como podemos customizar nossa oferta para cada cliente, como podemos reduzir o custo de aquisição de clientes, como podemos manter nossos clientes fiéis por mais tempo. Então, custo de aquisição e depois, né, o quanto a gente pode, ou o que a gente pode e precisa fazer para manter esses clientes mais tempo conosco. Agora, o processo de customização, né, como podemos customizar nossa oferta para cada cliente, de que maneira que a gente pode construir uma oferta, entregar algo em que a ideia da customização é isso, em que o cliente sinta que aquele produto foi feito para ele. É um produto que parece que foi desenhado para ele. Esse processo de customização é essa entrega quase que personalizada, pelo menos, né, no sentimento daquele que está comprando. E isto também é um movimento mais recente, né? Então, a gente tem que conseguir ter produção em massa, mas com a ideia da customização. Como que eu posso, né, de que forma que eu posso fazer com que exista esse sentimento de que um produto é quase que exclusivo meu.
Se a gente pensar, né, existem vários exemplos de produtos, né, que são entregues em grande quantidade no mercado, mas que tentam, de alguma forma, trazer essa ideia de personificação, de customização. Bom, estratégias de fidelização e de aquisição de clientes, né, existem inúmeras, mas a gente sempre tem que ter em mente de que o custo de aquisição, que muitas vezes é alto, né? É para a gente comentar e dar exemplos, assim, também, por exemplo. Isso aí, a ideia é essa. Nesta sequência, assim, né, um comenta, aí o outro comenta o número seguinte. Uma ideia de, por exemplo, eu estou me mudando agora nos próximos dias, estou vendo sobre imóveis, por exemplo. Tem uma loja aqui em Esteio que faz eles vão de graça na casa da pessoa próxima e eles fazem um projetinho, assim, não é um móvel planejado, que vem tudo exatamente planejado, mas eles anotam, tiram as medidas e pedem da fábrica as coisas daquele determinado tamanho ali, mais ou menos, que tu precisa, em média, assim. Isso é uma forma de uma customização, pode ser dita para um cliente, por não serem uma loja de móveis sob medida, mas eles se aproximam fazendo dessa maneira, digamos assim. Sim, as construtoras estão, né, trabalhando bastante nesse sentido. Mais recentemente, elas levantam os prédios e não colocam o piso, não colocam... Enfim, tem uma série de itens que eles vão colocar, mas a partir do momento que tu fecha a venda, tu vai lá e diz... eles oferecem opções e oferece também a opção de te entregar o apartamento como ele está. Outra situação... desculpa, que me chamou muita atenção esses dias, o meu namorado trabalha em imobiliária, assim, e tem uma dos decorados que tem, que quando o cliente vai para visitar o decorado, tem alguns porta-retratos e coisas assim, que eles pegam e pedem para o cliente mandar algumas fotos ou buscam de alguma rede social, alguma coisa do cliente, e pegam e colocam, tipo, eletronicamente, assim, nesses porta-retratos, para a pessoa se sentir, imaginar a casa dela ali, para tentar tocar no emocional, digamos assim. Que esses dias ele me contou, eu fiquei chocada. Jamais imaginava, nunca tinha visto nada semelhante, assim. Mas tu diz uma foto do apartamento mobiliando dele? No apartamento, tu vai visitar o decorado. Tu, Jefferson, vai visitar o decorado. E eles vão lá e entram lá na tua rede social, ou alguma coisa que tu tem autorizado, não sei como é que eles fazem. E aí lá tu vai chegar no decorado, no apartamento, vai ter um porta-retrato que é tipo eletrônico, que já tem uma foto ali, tu com a tua família, e uma foto tua pra te sentir. Eu achei, meu Deus do céu, que invasão, né? Mas aí ele me contou uma história até que daí eles pegaram deu um problema que eles foi visitar, um cara foi e eles botaram fotos com a namorada, assim, mas ele não tinha terminado o relacionamento. E aí ele odiou tudo, porque ele chegou lá e tinham colocado, achando que ia ser legal. E aí ele brigou e disse que era uma invasão e tudo mais, e eu achei... Foi por isso que a gente entrou nesse assunto, né? Ele me contou, né? Sim. Tem que cuidar, né? Daqui a pouco a pessoa se sente invadida, se sente... Tem que ter um cuidado. É o cuidado mas é um marketing, né? Dá para dizer assim, sei lá. Mas tem que cuidar, realmente. As construtoras e as imobiliárias estão tendo estratégias muito interessantes. Tem programas, né? Tem softwares que mobiliam, né, o apartamento, tudo dentro da realidade virtual e tal. E hoje tem lojas com aplicativos que tu tira uma foto do espaço que tu pretende colocar, sei lá, o sofá, por exemplo. Tu tira uma foto do teu ambiente e aí tu vai no aplicativo e clica no móvel e o aplicativo coloca o móvel na imagem que tu tirou do teu ambiente, né? Tu dimensiona o tamanho ali e tu já sabe como é que vai ficar. Porque muitas vezes tu vai na loja lá comprar um aparador, vai comprar uma poltrona, alguma coisa, e fica imaginando, será que vai combinar? Será que vai ficar bem? Será que o tamanho, isso e aquilo? Tu tira uma foto,
Hoje, se vocês entrarem em aplicativos aí de algumas lojas, vocês veem esses recursos, né? E aí tu seleciona o móvel e coloca ali, e tu já tem a ideia de como vai ficar no teu ambiente. E construtoras têm esses programas que tu pode, né, mobiliar, tem os apartamentos decorados também, e vários empreendimentos estão com, por exemplo, eles fazem os apartamentos com um dormitório e com salas maiores, mas com as plantas prevendo a possibilidade de colocar mais quartos. Então, é um apartamento que pode atender a diferentes perfis, a diferentes, né, interesses. E aí a pessoa vai lá no apartamento, mas eu queria um apartamento de 2 dormitórios. E a construtora rapidamente monta ali o outro dormitório. O piso, a pessoa escolhe também quando está fechando. Enfim, né, ele monta o apartamento a partir das características e do gosto e do interesse. Isso realmente, como o bem lembrou desse segmento aí, Ariane, é o processo de customização. Há um tempo atrás não tinha isso, o apartamento estava pronto, era o prédio pronto, os apartamentos todos iguais, e é isso. E hoje, cada vez, né, tem os dois lados, né? Isso se discutiu muito aí no segmento da construção civil, né? O quanto as pessoas podem se sentir incomodadas ou desmotivadas a comprar aquele apartamento, porque, agora eu vou ter que pensar em qual piso vou ter que comprar. Eu queria comprar já pronto, e agora tem toda essa função para fazer e tal, esperar, etc. E aí, por isso que elas trabalham sempre nestas obras, né, que dão essa flexibilidade maior. Trabalham com apartamento decorado. Olha, esta é uma possibilidade. E aí ele se encanta. No apartamento decorado é exatamente para encantar a pessoa. Chega a pessoa lá e, né, se encanta com aquele espaço muito bem pensado, muito bem planejado e tal. E aí, depois desse encantamento, temos inúmeras alternativas. Agora vamos ver o que te interessa e tal. Customizando. Muito bem. Só vou fazer um comentário sobre essa questão das construtoras aí também, né? Isso acabou sendo uma alternativa à construtora, né? Ao negócio, porque a construtora ela trabalha muito na questão financeira dela ali, ela trabalha muito em cima do limite do orçamento, né? Então, qualquer aumento de aço, qualquer aumento de cimento, a construtora vai chegar no final do prédio, vai estar pagando praticamente para que as pessoas estejam morando lá dentro, porque ela vende um apartamento nessas condições tem um preço mais convidativo. Exato. Né? E ela não arca com esse custo. Isso, tu vendeu o apartamento lá, eu vendi o apartamento lá para o Jefferson por 100 e eu me capitalizei com esses 100 aí do Jefferson e estou construindo o prédio, mas aí o aço está aumentando e aquele apartamento agora, para eu construir ele, vai valer 150, mas tu já me pagou 100. E aí eu tenho que tirar 50 do meu bolso para poder pagar. Como é que eu vou conseguir cobrir esses 50 a mais por causa do aumento do aço, por causa do aumento do cimento? Aí tu começa a fazer isso. Jefferson, o teu apartamento aqui, ele é com esse piso, assim, quem sabe a gente não bota um porcelanato para deixar mais bonito. E aí ele vai te oferecendo como uma alternativa a cobrir aquele custo pelo aumento de todos os insumos que ele precisou construir o prédio. E dá a possibilidade do cliente ter um produto diferenciado também. Então tem essa questão financeira, sem dúvida. E depois nós temos ainda, coloquei ali como últimas questões para a gente pensar, e que são questões, assim, insisto, né, que a gente precisa estar sempre pensando, como medir, já falamos isso hoje, né, na questão da propaganda no rádio, por exemplo, como medir o retorno do investimento em propaganda, como medir o retorno do investimento em promoção de vendas, como medir o investimento em RP, e que são, né, estratégias de comunicação, mas estratégias diferentes, né? E todas essas estratégias têm um investimento, têm um valor que eu preciso desembolsar.
E, obviamente, que eu preciso ter clareza, né? Preciso ter uma expectativa de retorno desse investimento e preciso ter formas de medir se a minha expectativa se confirmou. Como medir? Isso é uma preocupação, né? Quando a gente está falando de estratégias de comunicação, eu preciso sempre estar pensando em o que eu vou fazer para tornar mais atrativo, mais convidativo, mais conhecido e tal, tá? Então, as estratégias de comunicação. Vou patrocinar um evento, fazer propaganda, vou botar um outdoor, vou trabalhar com redes sociais. O que eu vou fazer? Como é que eu vou, né, me mostrar para o mercado? Todas as estratégias, eu tenho que avaliar elas, considerando o perfil do meu segmento, do meu público-alvo, quais são estes diferentes caminhos que mais, né, são vistos ou fazem parte do perfil deste meu público-alvo, tá? Então, vamos trabalhar com esse tipo de mídia. É o pessoal que escuta a rádio ainda? Bom, então vamos lá, vamos fazer o anúncio lá na rádio. Agora, né, se é um público que não escuta mais, quais são os caminhos? O quanto eu vou investir, mas como é que eu vou medir o retorno do investimento? Como bons gestores, a gente tem que ter sempre isso em mente. E em marketing não pode ser diferente. Todo o meu planejamento de marketing, em algum momento, vai chegar na questão do investimento, do valor, seja uma promoção ali de vendas, vou fazer uma promoção. Isso, tá, essa decisão de promoção, que eu falava agora há pouco, leve 3, pague 2, isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Qual é o retorno que isso vai me dar? O quanto isso vai atrair o olhar, vai atrair a atenção e a vontade de consumir? O que isso vai representar? O que representa isso? E no curto, médio e longo prazo, que tipo de impacto essa minha ação vai trazer? Esse retorno do investimento precisa ser calculado dentro dessa ótica, dentro dessa linha, né? O quanto eu estou desembolsando e o quanto vai me trazer de retorno no curto, no médio e no longo prazo, para que eu possa tomar a decisão. Como podemos fazer com que todos os departamentos da empresa sejam mais orientados para o cliente? Quando a gente fala orientar todos os departamentos, ter uma orientação para o cliente, significa que nós precisamos fazer com que todos os setores, o financeiro, a contabilidade, a produção, a logística, tudo tenha foco no cliente. A gente tem que ter, todas as pessoas que trabalham na empresa precisam ter esse pensamento de que, em alguma medida, o que eu estou fazendo vai ter uma repercussão no nível de satisfação do cliente. Isso eu preciso, né, ter sempre presente. Então, como fazer com que todos os departamentos tenham uma filosofia de marketing? A filosofia de marketing é uma filosofia que faz com que, independente do setor, você não precisa trabalhar no setor de marketing, não precisa estar em contato com o cliente, não precisa estar no atendimento, mas todos os setores compreendem que o que ele está fazendo, de alguma forma, tem que repercutir muito positivamente na satisfação do cliente. Isso é filosofia de marketing. Como eu posso instituir, fazer com que a filosofia de marketing esteja presente em todos os departamentos e em todos os setores? É uma pergunta que eu preciso fazer cotidianamente. E uma última pergunta, mais recente, que trata de inovações disruptivas, né? Como é que eu busco, como é que eu me preparo, como é que eu atuo em termos de disrupção, né? De oferecer de uma forma completamente diferente, né,
daquilo que está posto no mercado. E por isso que eu botei aquele linkzinho no fim ali que fala sobre inovação disruptiva, mais como uma leitura de apoio. Então, para finalizarmos, fica essa provocação. Tudo isso que a gente conversou hoje, é o cotidiano de quem trabalha com marketing. Nós que estamos estudando uma disciplina de marketing, né, na área de gestão, a gente tem que estar acostumado com isso. Quem é o nosso cliente? Como é que o nosso cliente, quais são as coisas que realmente ele continua valorizando? Quais são as mudanças de comportamento do nosso público consumidor? Quais são as principais características? Quais são as alterações? O que eles estão exigindo? O que nós precisamos nos transformar? Quais são as reinvenções a serem lançadas no mercado? De que forma nós precisamos continuar atendendo a essas exigências de redução de preço? Como é que nós vamos nos comunicar melhor com ele? Como é que nós vamos entregar melhor o produto? Como é que nós vamos manter estas pessoas sempre interessadas no nosso produto, sempre satisfeitos com o nosso produto? Eu preciso pensar isso sempre. Porque aquilo que está bom hoje, está bom hoje. Mas amanhã tudo está diferente, nós estamos diferentes. E, por consequência, nós temos já outras preferências, né? Nós temos outros interesses. E a empresa precisa estar enxergando isso, porque ela quer que nós continuemos sendo clientes deles. E para continuarmos sendo clientes deles, eles precisam entender que nós estamos em constante transformação, em transformação nos nossos modos de vida, no nosso comportamento de consumo e assim por diante. O que este arquivo introdutório quer provocar e trazer é, então, para finalizar, o quanto de preocupações, a abrangência da área de marketing, o tamanho das preocupações, dos desafios que nós temos no dia a dia de marketing. Tá? Quer dizer, passamos por preço, passamos por diferenciação, passamos por segmentação, passamos por fidelização, fomos conversando aí sobre, né, uma série de coisas, e isto tudo faz parte do mundo do marketing. Né? E, em última análise, que é sempre estar oferecendo algo que seja que traga muita satisfação aos consumidores. Vamos exercitar isto, trazendo exemplos e tal, lá no nosso TDE. Peço que todos participem, de preferência até domingo, porque segunda, eu botei de novo, eu acho, o prazo até domingo, deixa eu ver. Botei até dia 15. Botei até dia 15. Posso aumentar aqui? Eu vou botar para o dia 16 para que facilite a participação de todos. Vou aumentar um dia ali. Mas vocês têm toda semana. A partir de hoje até a segunda-feira que vem, esse espaço aberto para nós conversarmos um pouco sobre isso. Então, respondam o que vocês imaginam a partir de tudo isso que a gente conversou, e se tiverem algum exemplo, né, de alguma empresa ou da empresa de vocês, o que ela está fazendo lá para se diferenciar da concorrência, ou que determinada empresa está fazendo, né? Como é que a empresa de vocês ou alguma empresa está respondendo a essa questão de se querer sempre mais desconto e mais preço? Como é que a empresa de vocês está buscando customizar, ou alguma empresa que vocês conheçam? Então, trazer exemplos para aprofundar um pouco mais essa nossa conversa. Certo? Alguma observação, algum comentário, alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Muito bem. Agradeço a atenção de todos. Vou até amanhã, no máximo quarta-feira, já colocar o link com a gravação aqui da aula de hoje. Mas insisto, sempre que possível, participem do TDE e tal.
E nas segundas-feiras voltamos a nos encontrar aqui. Vou interromper a gravação.